24 de julho, ao vivo. Assista ao Tour de France no Star Plus. Salve, galera, e aí, beleza? Jadiel aqui na voz. Vamos ver o que é que estão falando do Palmeiras aí no Fute 360. É isso aí, se inscreva no canal, deixa o like, tamo junto. Ali, meu amigo, 30 pontinhos. Apareceu um Goiás ali, mas foi só um... Goiás? Apareceu? Piscou um Goiás ali? Foi só um ato falho. Um ato falho. De segunda-feira. Já aparece o Palmeiras. Vamos dar uma olhadinha nos últimos confrontos do Palmeiras contra as equipes da parte de baixo da tabela. Desempenho não é legal. Olha lá. Contra o Avaí, que é o 16º. 2-2. Poderia ter vencido. Contra o Ceará, que está na zona do rebaixamento. Perdeu, foi a estreia do campeonato. Contra o Atlético Goianiense, vitória 4-2. O Atlético Goianiense está na zona do rebaixamento. O Juventude, 3-0. Tranquilo, fora de casa. Agora, contra o Fortaleza, 0-0. Conquistou 8 de 15 pontos. O aproveitamento contra as equipes da parte de baixo da tabela é de 53%, tá? Aí você pode achar algumas coisas ali. Falar contra o Avaí, não foi o time principal. Contra o Ceará, foi o primeiro jogo do campeonato. Você pode... Mas, de alguma forma, preocupa. E aí eu pegaria até essa sequência agora de 3 jogos. Vamos lá? A sequenciazinha? Momento. 3 rodadas sem vencer o líder do campeonato, o Palmeiras. Gera alguma preocupação ou faz parte do jogo? Não, é normal porque o Palmeiras já teve esse tipo de oscilação até mesmo na temporada e na temporada passada, sobretudo. Então, quando o Palmeiras precisou conciliar com as fases decisivas da Libertadores, o time sentiu no Brasileiro, também perdeu gordura, perdeu a liderança. A questão é, o Palmeiras, mesmo tropeçando, sustenta a primeira posição. Isso é importante. O Galo poderia ter encostado, não encostou, não venceu o São Paulo totalmente desfalcado em casa. O Flamengo, que seria um grande concorrente, está 9 pontos atrás. Então, Tá todo mundo tropeçando, cara. Eu sou preocupado com o Palmeiras, o Galo não chegou. O Flamengo não chegou. Ele tá chegando ali o Corinthians. O Atlético Paranaense, que poderia ser líder nesse momento, com a mesma pontuação do Palmeiras, mas com uma vitória a mais. Aí tropeça contra o Goiás. Corinthians e Fluminense. Então, para mim é normal que o Palmeiras oscile, mesmo em jogos contra o Avaí. Teve oportunidade para vencer. Contra o Atlético Paranaense, ali foi uma atuação abaixo do que a gente está acostumado a ver do Palmeiras, mesmo diante de um adversário qualificado. Enquanto o Fortaleza tem, para esse pacote, não dá para a gente não falar sobre o gramado. O próprio Fortaleza reclama, mas já está mais habituado a essa condição lamentável do gramado do Castelão. Então, o Palmeiras a gente via ontem pecando em muitos erros que a gente pode falar. É problema de concentração ou é problema de jogadores sentindo o gramado e errando o simples, errando o básico? Jogadores como Scarpa, como Danilo, errando Eu acho preocupante. Erros muito primários. Pode preocupar o momento de alguns jogadores. No Campeonato Brasileiro, eu acho preocupante. Se a ideia do Abel é conquistar essa competição que ele ainda não conquistou com o Palmeiras. Eu acho preocupante, mas pode concluir seu raciocínio. Mas é difícil, Mari. Eu entendo que isso passa pela cabeça do Abel. Ele fala, poxa, alguns jogadores aqui, quando vira de Libertadores para Campeonato Brasileiro, o cara se sente no aspecto físico ou a intensidade... É físico ou é mental? A intensidade é diferente. Acredito que os dois. Palmeiras tem uma mobilização maior na Libertadores. A questão... Então, mas o Abel, ele não se mobiliza... Vamos lá. O Abel, ele não fez escolha, uma escolha no sentido... Então, vamos seguir um raciocínio aqui. Vamos lá, desculpa te interromper. Pelo que o Abel fez até agora, desde o começo do ano, né? O planejamento do Abel não é... deixa ali o brasileiro um pouquinho de lado. Ele tá indo jogo a jogo. Tanto é que ele percebe a situação do grupo na Libertadores, o jogo de volta contra o Cerro, né? Já resolvido... E aí ele até poupa na Libertadores, poupa que eu digo mescla e tal, etc. Jogador titular que entra só no segundo tempo, alguns não jogam e tal. Ele mescla e fortalece no Brasileiro. Então, para mim, tá claro que ele está em todas as frentes. E ele está alinhando situação a situação, momento a momento. É o que me parece. Não dá para criticar o Abel por um suposto desinteresse no Campeonato Brasileiro. Ele tem mostrado... Mas não tem. E quando ele... Agora, se tem algum jogador assim que a coisa, né... Ele tem que... Aquela história do mental, né? Ele vai ter que conversar com o jogador e tal, aparar as arestas. Mas é muito difícil. O Palmeiras, por mais que o Abel chegue... Pessoal, é o Campeonato Brasileiro,
é importante, é prioridade, o próprio jogador sente, pô, mas daqui 4 dias, quinta-feira, tem jogo contra o São Paulo, um clássico valendo vaga na Copa do Brasil. Inconscientemente, isso está na cabeça dos atletas. Por mais que o treinador mobilize, coloque time titular, e quando o Abel mescla, são pequenas mudanças, é segurar o Marcos Rocha num jogo, é... Começar com o Veiga no banco. Exato, o Veiga até esperado pelas lesões, para não ter uma sequência tão longa e se machucar de novo. O Rony, que é o que joga todas, acaba sentindo. Então, é muito difícil, para qualquer treinador, para qualquer elenco, você conciliar 3 competições é algo complicado. E se o Palmeiras acaba eliminado contra o São Paulo, por mais que se lamente, nossa, perdemos, fomos eliminados, por outro é um alívio, é uma competição a menos. Então, se houvesse um Abel no modo Renato Gaúcho, colocando o time inteiro, um time inteiro reserva no Brasileiro, dando aquela... Não está acontecendo, eu não vejo algo que o Abel possa fazer de diferente. É muito na mobilização, tá? Mas os próprios jogadores com esse calendário vão oscilar. É natural ter um Danilo muito jovem, joga muito bem contra o Cerro, volta a atuar bem, e aí outra atuação ruim contra o Fortaleza. Como você vai chegar e, pô, eu vou barrar o Danilo, vou fazer... Não é, o caminho é o que o Abel está fazendo, e dentro desse contexto de outros times oscilando, eu vejo que o Palmeiras está ainda numa curva de uma possibilidade muito grande ainda de conquistar o Brasileiro, e mesmo que não termine o primeiro turno na liderança, vai terminar com uma pontuação suficiente para que ele brigue até o final, mesmo conciliando com a Libertadores. Mas a Mari está preocupada. Quando eu falo de que para mim é preocupante, na verdade não é jogando tudo fora que o Palmeiras já fez ou vai fazer, e nem dizendo que tem uma crise no Palmeiras. A preocupação eu coloco nisso, nessa oscilação de jogadores que o Abel ainda não encontrou substitutos. Então, por exemplo, quando um Danilo oscila muito, uma outra alternativa, quem é para manter o nível desse Palmeiras? Não, Danilo não tem reposição. Dudu não vem atuando bem. E é um jogador importantíssimo para o Palmeiras. Quem que a gente coloca no lugar do Dudu? Para manter o nível do Palmeiras com o Dudu? Rafael Veiga voltando de lesão. O Scarpa, não acredito que vai cair de produtividade só porque assinou um pré-contrato com outro time. Para mim, continua normal. Ontem o Everton foi muito bem, salvou diversas vezes. Fortaleza não teve capacidade de conseguir converter em gols as oportunidades, mesmo cara a cara com o Everton. Então, no gol, tá tudo bem. Como é que faz sem o Rony? Aí agora perde o Rony. Navarro tá machucado. Exatamente. Então, eu acho que o Palmeiras, ele é normal oscilar, vai oscilar, o calendário é pesado para todo mundo. Perdeu primeiro jogo da Copa do Brasil para um rival e é normal. Tudo bem empatar com Fortaleza fora de casa. A preocupação que eu acho que o alerta liga é isso. Se durante a temporada o Palmeiras encontrou um corpo muito forte, um miolo muito forte, que tem ali com o Danilo, que tem com o Veiga, com o Dudu, o Rony lá na frente que perde muito gol, mas faz praticamente a mesma quantidade. Na hora de mudar, pensando nesses jogadores caindo de rendimento, não tem. Está querendo dizer, então, que... O Luan também voltando. Está querendo dizer, então, que o elenco do Palmeiras não é tudo isso? É tudo isso. Eu ainda acho que é tudo isso. Mas eu não sei se o Palmeiras tem outra forma de jogar com esse elenco, tirando essas peças principais. Porque primeira fase de Libertadores foi perfeito, poderia ter se acomodado num grupo fácil, não se acomodou. O Cerro colocou jogadores importantes, atropelou a Libertadores, está tudo bem. Eu só acho que nessa oscilação de calendário que o calendário oferece para os times brasileiros, essa oscilação, e talvez a longo prazo seja até bom o Campeonato Brasileiro ter mostrado isso para a gente parar e debater calendário, uma coisa que, né, hoje é inimaginável de discutir. O Palmeiras acho que precisava já ter encontrado peças para tirarem esses jogadores, até para poupar, falar, vamos descansar um pouquinho o Dudu, vamos descansar um pouquinho o Danilo, não por oscilar. Hoje jogou bem, amanhã jogou mal, vou tirar. Não, mas para ter alguém ali. Acho que o Palmeiras, a nível desse elenco de peças importantes... Mas os jogos que o Palmeiras fez, Rafa, na Libertadores, utilizando outras peças, mexendo um pouco no elenco, estou falando de fase de grupos principalmente, né? Em alguns momentos do Brasileiro, não deram essa condição para o Abel. Você acha que é muito difícil para o Palmeiras manter o pique da remada nas 3 frentes? E aí a gente está falando principalmente aqui do Brasileiro, né? Que pontos corridos, campeonato longo, ainda tem mais um turno todo pela frente.
Porque há uma diferença entre manter toada e ganhar, né? Na verdade, nós não tivemos, desde que o calendário teve essa configuração, um time ganhando as 3 competições: Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Se isso não aconteceu ainda, 2 fenômenos se impõem. Primeiro, é algo que parece quase impossível, porque em algum momento vai haver uma priorização. E o segundo ponto, talvez nenhum time tenha chegado a uma condição de jogo suficiente para tal. Acho que o Atlético Mineiro se aproximou disso ano passado. O ponto em relação ao Palmeiras, para mim, é que eu não consigo atribuir ao calendário a justificativa para a oscilação de um clube que se vangloria, o torcedor fala isso, a gente fala isso aqui, de ter um bom elenco. E ter um bom elenco, ou ter um ótimo elenco, não significa dizer ter um elenco completo em todos os setores. Capaz, esse elenco, de fazer qualquer reposição. Aliás, nenhum time no Brasil tem ou teve isso. Desde que eu me tenho como gente, não vi nenhum time no Brasil que tenha um reserva à altura para cada titular, em todas as posições. Isso aí é utópico. E aí, o que compensa essa utopia? Quando o modelo coletivo de jogo, ele se desenvolve de uma forma a dar essa sustentação. Ou seja, quando o time consegue, mesmo quando não estiver com jogadores individualmente muito bem, alternativas para a composição de uma outra forma de jogar, e é isso que o Abel tenta. Gente, que o Abel quer ser campeão brasileiro, eu não tenho a menor dúvida. É só a gente fazer um pequeno exercício de memória. Ano passado, em circunstâncias semelhantes a essa, às vésperas de um jogo em que o Palmeiras está perdendo por 1-0, uma disputa de Copa do Brasil. Qual era a chance de botar o time titular no jogo anterior em Fortaleza, ou seja, uma das viagens mais longas da temporada? Nenhuma chance. Ele colocaria 3, 4 jogadores e pouparia para jogar a Copa do Brasil. Ele quer ser campeão brasileiro, eu não tenho nenhum elemento que me diga o contrário disso. Agora, tem adversários do outro lado, a gente precisa considerar isso. E o Palmeiras hoje, embora ainda seja o time aparentemente mais confiável do futebol brasileiro, não é um time suficientemente estruturado para, em tendo problemas de rendimento de peças ou de desconforto imposto pelos adversários, encontrar soluções próprias. Ou seja, o Palmeiras não é em 2022 o que o Galo foi em 2021. Isso é verdade. É bom lembrar que o Galo bateu na trave desse panorama aí que o Rafael traçou, né? O Galo, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, ele bate semifinalista com o Palmeiras e sai ali no critério de gol fora de casa, né? Que ainda valia no ano passado, esse ano já não vale mais. Então, ele teve muito perto desse feito. O Galo, hein? O Galo, que tinha um excelente elenco também. E perde justamente para quem? E perde justamente para o Palmeiras. Então, agora, em perder, vamos falar de Rony, porque essa é uma perda extremamente... Sabe que eu gosto desse jogador. Eu sei que você adora. Aí, tá vendo? Se tem o Cavani na reserva, viralizou. Tá vendo? Resolveria. Né? Não é verdade? É difícil. Se o Cavani fosse reserva do Rony, ninguém estava preocupado agora. Cano. Não é? Exato. Eu já falei aqui... O telefone não parou de tocar depois que o Brenner falou aquilo. Você viu, né? Eu já falei aqui 1000 vezes. O Cano passou na cara de todo mundo aí. Aí um queria o Cavani, outro queria não sei o quê, mas o Cano é mais velho. Tá lá o Cano metendo gol de tudo que é modo de jeito lá no Fluminense, né? É um jogador extremamente útil. Não é craque, mas é extremamente útil. E nesse time do Palmeiras, ou no time do Corinthians, que era outro que precisava de centroavante também, ia pintar a bola toda hora pro Cano, né? Ia ser uma maravilha. Mas enfim, são opções, aí já foi, não adianta chorar o leite derramado. Mas, é a pior notícia possível pro Palmeiras. O Rony, a gente não sabe ainda o grau, né? A gente não sabe ainda a gravidade, mas o Palmeiras pode ficar sem o Rony num jogo importantíssimo na próxima quinta contra o São Paulo. A princípio é um desconforto, não foi, pelo menos que o Rony sentiu visualmente, que a gente pôde observar, aparentemente não é uma lesão séria, mas pode ser que o tire do próximo jogo. A vantagem é que é na quinta-feira, ganha um dia a mais para se recuperar, mas ainda assim, caso não possa contar com o Rony, um desfalque de muito peso, porque hoje, dos jogadores de frente, você gosta de analisar o momento, o Rony é o melhor. O Rony é o que tem feito... Há um momentão, né? Há um momentaço, né? Que eles são mais importantes, mais decisivos ali na frente. Pois é, mas ali... Momento mais. Ali é o jogador que tem feito mais diferença nos últimos jogos, até pela lesão do Veiga, o próprio Scarpa no jogo contra o Fortaleza errando muito, o Dudu não tem feito a diferença como o Rony faz nas partidas. Então, perder um cara como ele, num jogo em que o Palmeiras vai precisar pressionar demais... Vai precisar fazer gol. Saída de bola vai precisar ser muito intenso, o Rony é o símbolo de tudo isso. E não tem reposição hoje, porque
Porque o Navarro machucado, e mesmo se o Navarro estivesse à disposição, ainda não entrega nem 50% do que o Rony faz. Então, é difícil. Um cara que não... O Abel, para substituir o Rony, vai precisar até pensar. Um Gabriel, talvez até mexer num esquema para comportar um atacante de lado e deixar o Veiga... Veiga centralizado. Exato, o Veiga centralizado, fazendo um papel de falsa referência, mas não dá para substituir o Rony, já que o Abel não tem à disposição ainda Merentiel e Lopes. Quando esses caras estiverem à disposição, já ganha uma opção até durante os jogos. Ele pode segurar mais o Rony. O Rony tem jogado todas justamente por isso. O Abel sabe que pode contar com o cara para fazer esse papel de sacrifício ali na frente. O Rony, o que ele corre durante as partidas, o que ele se mata pelos companheiros, é algo louvável. Por isso que eu valorizo o futebol dele. Sim. Então, se o Palmeiras não puder contar com ele contra o São Paulo, é algo até de condicionar o resultado. Se o Palmeiras não vence sem o Rony, a gente pode dizer que ele certamente vai ter um peso muito grande nisso. Vamos ter que fazer um intervalo? Deixa eu só te fazer uma pergunta aqui. Na lata, vamos lá. Quando terminou o jogo Palmeiras e São Paulo, vocês falam que eu sou ansioso, agora eu estou indo lá atrás. Tranquila, já foi. O da Copa do Brasil? Da Copa do Brasil. Terminou 1-0 para o São Paulo. Qual o seu percentual de confiança de que o Palmeiras poderia virar o resultado e se classificar? Vamos lá. Na volta? Isso, na volta. Qual era o seu percentual de confiança? 60%. 60%. Não pelo Palmeiras, mas também pelo adversário. Perfeito. Sim. Agora, o Sem Palmeiras o Rony. enfrentando o São Paulo sem o Rony, continua em 60%? Não. Cai para menos da metade, 40%. Então, o São Paulo vira favorito para você no confronto, justamente porque o Palmeiras não vai ter o Rony. Essa peça vira o favoritismo de lado para você? Sim, vira. Que coisa, hein? Pra Você vai dizer que é favoritaço. Não. Vira a chave. Não, que o Palmeiras é favoritaço? Gente, o São Paulo tem 1-0 na frente. É bom lembrar. Para você, o São Paulo... Atenção com superlativos às segundas-feiras. Cuidado. Não, sem favoritaço. Não tem sem favoritaço. O São Paulo tem uma... Na quinta-feira eu digo. Tá. Na quinta-feira eu digo. Quinta-feira... Você tá meio precavido da ansiedade. Tô precavido essa semana. Tô precavido. Vamos fazer um intervalo e a gente volta já. Próximo bloco tem o lado do Flamengo no jogo contra